bem-vindo ao nosso programa Arte Fácil. E hoje eu vou ensinar você a fazer um artesanato muito bonito e muito útil, né? Como todos os nossos artesanatos aqui. Vai ser um breque de porta e eu trouxe duas opções para vocês verem, né? Aqui na realidade é o que a gente vai fazer, é o formato do gatinho, como esse. Só que o que eu trouxe é pintado. E o que a gente vai fazer, lembra daquela toalhinha dos cupcakes que a gente fazia no tecido, colava e pintava por cima? A gente vai fazer isso hoje no breque de porta, usando esse formato do gatinho. Então vamos para a lista de materiais? Para fazer o breque de porta, você vai precisar dos seguintes materiais: um gato em MDF, base acrílica para artesanato, Acriflex, tinta de tecido nas cores amarelo ouro, laranja, púrpura, vinho, caramelo e branco, caneta Acryl-Pen na cor preta, pincel da ordem 462 número 00 e lixa. Olha só que legal. A gente vai fazer esse gatinho, ele vem com o suporte para você colocar na porta, né, que a gente fala breque de porta. Esse que eu trouxe, ele é imitando um tecido, então eu usei aqui stencil, né, para fazer essa estampa no nosso gatinho. Essa técnica agora, eu vou mostrar de pertinho para você poder ver, é um tecido realmente e pintado por cima. Então nós vamos juntar as duas técnicas e fazer esse gato. Então como que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o Acriflex, né? Que ele já é uma cola e uma goma junto, então facilita o nosso trabalho. Ah, Keila, mas eu tenho cola branca e eu quero aproveitar essa cola que eu já tenho, posso usar? Pode. O que você vai fazer? Vai passar a cola branca ateliê, colar o tecido e por cima você passa a termolina leitosa para impermeabilizar e poder lixar o tecido depois. Mas se você não tem aí cola branca e termolina, então prefira, né, comprar o Acriflex. Fica melhor o acabamento também e rende muito mais o teu trabalho, porque você vai ter que passar somente o Acriflex embaixo, como eu fiz agora. Aqui, ó, eu escolhi um tecido que na mesma estampa, né, digamos assim, no mesmo tecido, tem várias estampas juntas, são de faixas. Então tem xadrez, tem esse aqui, ó, com os desenhinhos meio abstrato, tem esse de listra com florzinha, tem só de florzinha, só listradinho. Então ele vem as faixinhas e você vai separando elas para usar, ó, tá vendo? Elas vêm juntas e aí você vai separando conforme você quer. Aqui no corpo do meu gatinho eu vou escolher uma estampa, no rabinho eu vou escolher outra estampa e assim vai, tá? Cada parte do corpo dele vai ser uma estampa diferente. Então vai ser um gatinho de patchwork. Vou colocar aqui o tecidinho, estico direitinho, né? Porque tá com o meu Acriflex aqui embaixo. Aí eu venho com o Acriflex por cima. Sem segredo nenhum, olha só que facilidade. Ó, gente, depois que eu passei todo o Acriflex em cima do tecido, a única diferença dele para termolina leitosa é que o Acriflex eu não posso acelerar com o secador de cabelo aqui no caso, eu tenho que deixar secar naturalmente, tá? Não é legal você acelerar. Então eu vou deixar ele descansando aqui no cantinho e eu trouxe um outro já adiantado para vocês verem, inclusive no tamanho menorzinho também para você ver a diferença, ó. Tá vendo? Então aí já está colado, deixa eu colocar aqui embaixo. Todinho o tecido. Corpinho de flor, aqui xadrezinho. Fui escolhendo a estampa que eu quis para fazer o gato. Agora nós vamos pintar. Ah, Keila, mas e para recortar? Lembra que eu ensinei vocês quando a gente encapa a caixinha de MDF com tecido? A gente usa a lixa, né? Então você vai com uma lixa, pode até usar essas lixas de pé, ó, a minha já tá até bem velhinha. Aí você vai com a lixa, vai passando e ele vai saindo inteirinho. Então não vai com a tesourinha não, porque jamais a gente consegue com a tesoura fazer esse acabamento, ó, que o Cris tá mostrando bem de pertinho agora, pra vocês verem que não fica nenhum pedacinho, aqueles piquezinhos. Se fosse com a tesoura, impossível, né, gente? Agora que é o legal. Lembra que eu comentei com vocês que no cupcake da toalhinha a gente pintou por cima e também ia ser mais ou menos isso? Nós vamos pintar aqui por cima. Keila, e aí, o que eu uso? Tinta para madeira ou tinta para tecido? Afinal de contas, a gente está fazendo
um tecido na madeira, né? Indiferente. Ah, eu não tenho tinta de tecido porque eu só trabalho com madeira, não tenho vocação para pintura em tecido. Use a sua tinta de madeira mesmo. Não vai ser lavada, então não tem problema, não corre o risco de sair. Já se você é o contrário, você pinta tecido e não tem tinta para madeira, use sua tinta de tecido, tá bom? Então, sempre lembrando que a gente usa aqui as tintas da Acrylex, mas você pode usar tanto a de tecido quanto a de madeira. Vamos escolher algumas cores aqui. Como eu usei que o meu gatinho vai ser em tom de amarelinho, eu vou pegar vários tons de amarelo, laranja, caramelo, até um pouquinho do vermelho, porque eu vou misturar depois com um pouquinho de branco, né? E amarelo, e vai dar um outro tom ainda. Aqui. Vamos lá. Olha o pincelzinho que eu tô usando aqui. Vou mostrar, Cris. Ele é um pincelzinho diferenciado, né? Ó, parece uma patinha de boi. Esse é o nome que a gente dá pra ele. E um outro aqui, redondinho, que a gente usa pra fazer luz seca, tá? Ó. Então, essas duas ferramentas você tem que ter pra conseguir esse efeito. Principalmente esse da luz seca. Sem esse pincelzinho, você não consegue fazer a luz que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Eu vou pegar um pouquinho da tinta laranja, vou tirar o excesso no meu pratinho ou num papel toalha, tá? E vou começar a sombrear, fazer a sombra do meu desenho. E eu vou fazer isso aqui em volta de todo o corpo do gatinho. Ó, depois que eu fiz o sombreado com laranja, aqui eu já tô usando um pouquinho do caramelo e um pouquinho do jacarandá. E a gente vai fazendo agora as sombras mais escuras. Do mesmo jeito, tá? Em alguns lugares, e você vai escolhendo as cores que você quer. Você quer deixar o gatinho com um pouquinho mais de tons de marrom, vai colocando um pouquinho mais de jacarandá. Se você quer deixar ele um pouquinho mais pro tom do laranja, trabalha mais com amarelo e laranja, tá? Isso eu vou fazer no rostinho, no pezinho. Só sombra. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a luz seca, que vai ser a parte da luz, a claridade, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer a parte da luz seca. A luz seca a gente vai usar esse pincelzinho que eu mostrei no início, né, redondinho. Tiro o excesso com a tinta branca. Já fiz em alguns lugares e eu vou clarear um pouco mais, ó. Que é a nossa luz seca. Vai só rodando o pincel e clareando a pintura. Isso aqui não dá um efeito, parece que o tecido tá meio lavado, assim, aquele tecido, né, ó, raspadinho, detonado, né? Ó. Então fica um tecidinho estonado, bem legal. Fiz a bochechinha aqui com o vermelho, agora eu tô passando um pouquinho de branco pra clarear. Fica tão bonito, né, um gato de retalhos e tão facinho de fazer. Ó. Vou mostrar ele, pezinho, que graça. Pezinho, todo o corpinho já feito. Como é um gato de retalho, então a gente vai usar Acryl Pen para imitar a costura desse gato, né? Vamos fazer na parte mais clara aqui, ó, para poder a câmera pegar bem legal a canetinha, ó. Então eu vou com a canetinha preta, vou fazer a simulação de uma costura em volta de todo o gatinho. Depois de feita a luz seca e todo o contorninho, nós vamos fazer o acabamento que vai ser o rostinho do nosso gatinho, né? Então nós vamos fazer o olhinho dele. Vamos tentar virar assim, para minha mão não ficar na frente de vocês, ó. Quem não tiver habilidade, pessoal, de riscar de repente, como eu estou fazendo aqui direto com a tinta, então vai com lápis, risca o desenho do olhinho primeiro, aí depois que você começa a pintar. Aqui, então, eu vou fazer uma gatinha, porque aqui só tem gatinho. Aí você fala, ah, Keila, que diferença que tem? Você vai ver o detalhe que eu vou fazer no olho dessa gatinha. Fica uma gracinha. Passei a tinta branca. Vamos fazer ela de olhinho caramelo? Fica um charme essa gata, hein? Detalhezinho do olho. Vamos pegar um pouquinho do vermelho.
Como eu estou sem tinta rosa, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar um pouquinho do branco com um pouquinho do vermelho, vou misturar e vai dar a tonalidade do cor-de-rosa. Como eu vou usar pouco, então eu posso fazer isso. Se eu fosse usar bastante, não é aconselhável você ficar misturando tinta de tecido, porque aí você não consegue mais a mesma tonalidade, viu? Só quando é pouquinho assim, aí pode. E vou fazer uma sombra, olha que gatinha charmosa. Prontinho. Aí se você não tem habilidade também, lembra a canetinha que a gente fez o contorno? Você pode esperar secar esse olhinho e fazer o contorno com aquela canetinha. Aqui no caso, como a tinta tá molhada, então eu vou usar a tinta preta para fazer os cílios, porque se eu for com aquela canetinha em cima da tinta molhada, ela não pega, viu, pessoal? Isso é uma dica também interessante para vocês. Tem bastante gente que pinta tecido e depois com a tinta ainda molhada quer fazer acabamento com a caneta, com a Acryl Pen, né? E aí ela não pega, você até acaba estragando o bico da caneta, então espera secar primeiro. Aqui no caso eu vou fazer com o próprio pincel e a tinta para tecido preta. Vou contornar o olho e fazer os cílios. Agora a boquinha, vou fazer o brilhinho do olho aqui, ó. Sempre que vocês fizerem bichinho, quem já assistiu as minhas aulas lembra que eu falo, ó. Tem que deixar o pontinho de luz, senão o bichinho fica cego, tá? Sempre assim, um pontinho de luz, fica bem bonitinho. Aí com a canetinha agora, eu vou fazer a boquinha. Então a gente vem aqui com a Acryl Pen de um lado, ó, do outro lado igual. Vamos desenhar a linguinha do gatinho. Aqui é o fundo da boquinha dela. A linguinha vermelha. Com a própria canetinha, a gente vai fazer algumas pintinhas e bigodinho do gato. De um lado, vou virar o outro aqui agora. Faz algumas pintinhas, né? E o bigodinho. Está pronta a nossa gatinha. Deixa eu virar de frente para vocês verem. Olha só que linda. Tá vendo? Aí fica uma sugestão também. Quem quiser colocar um lacinho de cetim ou o próprio tecido, como ele tem várias estampas, usar uma outra estampa, passa o Acryflex, ele vai ficar durinho, você faz um lacinho bem bonitinho e coloca aqui. Como eu não tinha pensado em fazer gatinho, eu ia fazer um gatinho, por isso que eu não trouxe o lacinho pronto, mas aí fica uma sugestão pra vocês. Gostaram? Eu adorei! Então você não pode sair daí, porque no próximo bloco a gente tem mais um lindo artesanato.